O gerenciamento do tempo em projetos é irrelevante. Se a afirmação te parece forte demais e você ficou curioso, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Olá, eu sou Marcos Rodrigues do Instituto Alto Desempenho e a minha dica de gestão de hoje está relacionada ao gerenciamento do tempo em projetos. Mas antes, me permita fazer uma reflexão ou te provocar uma reflexão. O que você entende como um projeto bem-sucedido? O que para você é sucesso em um projeto? Um senso comum diz que um projeto bem-sucedido é entendido como um empreendimento que atende às expectativas do cliente, obedecendo a um conjunto de restrições impostas a esse projeto. Restrições, por exemplo, relacionadas à sua duração, ao custo desse projeto, ao escopo do projeto, aos parâmetros de qualidade, à satisfação do cliente. Se avaliarmos vários pontos relacionados ao sucesso, então, em um projeto, muitos deles serão impactados ou impactarão fortemente o tempo em um projeto. O que quer dizer que o sucesso em um projeto é garantido, é atendido por um bom gerenciamento do tempo em projetos. Está correto isso? Na verdade, não está. O gerenciamento dos prazos em um projeto de forma isolada é absolutamente irrelevante. Quer ver? Vejamos. Se o seu projeto está atrasado, isso quer dizer que há uma falha no seu processo de gerenciamento do tempo. Ou seja, você falhou durante a implementação dos processos de gerenciamento do tempo. Será que isso é correto? Se o seu projeto está atrasado, isso indica que você, por exemplo, falhou durante o processo de identificação das atividades. Isso indica que, por exemplo, o seu processo de dimensionamento e de duração das atividades foi mal sucedido. Isso pode ser um indicativo também de que houve uma falha no processo de compressão do seu cronograma ou na otimização do seu cronograma. Ou seja, isso quer dizer que se há um atraso no cronograma, é um reflexo direto de uma falha no processo de gerenciamento do tempo do projeto. Será que essa afirmação é correta? Me permita então fazer uma analogia para te ajudar a entender um pouco mais, para te ajudar a pensar mais sobre isso, me permita fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia entre o projeto e a saúde do seu corpo, entre o gerenciamento do projeto e os cuidados com o seu corpo. O acompanhamento do cronograma de um projeto pode ser equiparado, por exemplo, ao acompanhamento da temperatura do seu corpo. Quando há uma elevação da temperatura do seu corpo, isso quer dizer que você precisa tomar alguma ação. Quando há uma elevação na temperatura do seu corpo, é um indicativo de que há uma febre. E numa situação de febre, a nossa ação imediata é administrar um antitérmico para que a temperatura volte ao seu estado normal. Voltando então para o projeto, quando nós temos então uma situação de atraso em um cronograma, ou seja, a febre no seu projeto, nós precisamos então utilizar alguma técnica de gestão de projetos, como por exemplo, alguma ferramenta, alguma técnica de compressão de cronograma para que nós possamos trazer o seu cronograma para o prazo original. E assim com isso resolver o problema do atraso. E assim com isso resolver o problema no seu projeto. Será que é assim? Todos nós sabemos que a febre nada mais é do que um indicativo de que há um mau funcionamento no seu organismo. Da mesma forma nós temos com o atraso em um projeto. O atraso no seu projeto é a febre no seu projeto. Se você tem uma febre, ou seja, se o seu projeto está atrasado, não quer dizer necessariamente que há uma falha no seu processo de gerenciamento do tempo, mas na verdade é um indicativo de que algo vai mal no seu projeto. Pode ser que você tenha um indicativo de que há uma falha no processo de dimensionamento do escopo do projeto. Pode ser que você tenha falhado no processo de controle de mudanças e o seu projeto esteja sofrendo muitas alterações e com isso falhando no atendimento aos prazos estabelecidos nesse projeto. Pode ser que você não esteja fazendo um acompanhamento devido das partes interessadas. Pode ser também que você não esteja fazendo um bom monitoramento e acompanhamento dos riscos do projeto. Ou seja, há uma falha em algum processo. Da mesma forma que a febre pode ser um indicativo de um problema no estômago, o atraso no seu projeto pode ser um problema no gerenciamento dos riscos do projeto. E não vai ser gerenciando o tempo do projeto que você vai resolver um problema de risco. Você precisa sim implementar um processo adequado de acompanhamento, de um monitoramento dos riscos do projeto. Pode ser que o problema seja relacionado com algum integrante ou com as partes interessadas do seu projeto.
E fazer a compressão do cronograma não vai resolver um problema das partes interessadas. Pode ser que as mudanças estejam acontecendo porque o escopo não foi bem dimensionado. E com isso as necessidades do cliente não estejam sendo aceitas. E assim com isso ele vai fazer uma série de mudanças. Ou seja, há uma série de fatores que podem levar a um atraso no cronograma. E não será necessariamente o gerenciamento do tempo do projeto o responsável por esse problema. Então, com isso, a minha dica de hoje é que você fique atento ao gerenciamento do tempo no seu projeto. E lembre, um atraso no seu projeto é uma febre. Há um indicativo de que algo vai mal no seu projeto e que você precisa identificar as reais causas daquela febre. Você precisa identificar quais são as reais causas daquele atraso. E com isso, tomar uma ação corretiva. Não é simplesmente fazendo a compressão do problema, ou seja, fazendo a compressão da duração do seu cronograma que você vai resolver o problema do atraso no seu projeto. Você pode resolver momentaneamente, você pode resolver naquele momento. O projeto pode voltar ao prazo original, mas se a causa não for trabalhada normalmente, ou quer dizer, novamente, pode ser que você tenha uma nova febre. Se você não tratar aquela infecção, se você não tratar aquele problema com as partes interessadas, se você não fizer o acompanhamento dos riscos, pode ser que após o cronograma ter voltado ao seu prazo original, ele tenha um novo atraso e você fique constantemente tendo que fazer a administração de antitérmicos no seu projeto. Ficou claro isso? Então não gerencie o cronograma do seu projeto de forma isolada. Entenda que há uma correlação muito forte entre os vários processos no seu gerenciamento, entre os vários processos que afetam, que atuam na gestão do seu projeto. Essa é a minha dica de gestão de hoje, mas eu gostaria de te ouvir. Compartilhe comigo, deixe os seus comentários nesse vídeo. Diz o que você faz para identificar as reais causas em um atraso no seu cronograma. E a gente se vê em outra dica, a gente se vê em um outro projeto. Um abraço e até mais ver.